Fala aí, meu querido. Estamos aqui de novo para mais uma leitura do livro da Química. Tô sumido, tô gravando quando dá. Lendo sempre, mas não necessariamente esse livro. Seguinte, paramos aqui, ó. Olha que legal, rapaz. Opa, eu tô fora do enquadramento aqui, perdão, viu? Fora da tela. Os átomos e o vácuo foram o início do universo. Agora a gente vai falar de coisa bem pequenininha. O universo atômico. Meu querido, não tá conseguindo ler daí? Vai ter que comprar o livro, link de afiliado aí na descrição, beleza? Vamos pra leitura? Vamos parar de perder tempo? Vamos ler. Vamos ler e se aventurar nisso aqui. Eu e você. Vamos lá. Em contexto, figura central, Demócrito, 460-370 a.C. Antes, 475 a.C., o filósofo grego Leucipo desenvolve a primeira teoria do atomismo, a ideia de que tudo é composto por elementos indivisíveis. Depois, século XI d.C., o filósofo islâmico El-Ghazali descreve os átomos como as únicas coisas materiais perpétuas que existem. 1758, o polimata croata Ruder Bošković, publica a primeira teoria matemática geral do atomismo. Pô, vamos lá, né? A ideia de que toda matéria é feita de átomos tem uma história muito longa. Ela começou no século V a.C., com o filósofo grego Demócrito. Ele se baseou na obra de seu quase contemporâneo Anaxágoras, que acreditava que toda matéria era infinitamente divisível, e de seu mestre Leucipo, que aventou que toda a matéria consiste num número infinito de partículas indivisíveis e invisivelmente pequenas. Os caras foram longe no pensamento, hein? O átomo eterno. Demócrito sabia que, se alguém cortasse uma pedra em duas, as metades teriam as mesmas propriedades da pedra original. Ele raciocinou que, se continuasse dividindo a pedra, os pedaços acabariam ficando tão pequenos que seria fisicamente impossível dividi-los mais. Ele definiu esses pedaços infinitesimamente pequenos de matéria com a palavra átomos. Que significa indivisível. Propôs também que os átomos eram eternos e não podiam ser destruídos, mas estavam continuamente se combinando e recombinando em diferentes substâncias. Tô falando para você que os caras, quando pegavam pra pensar naquela época, no passado, eles iam longe. Olha o resultado aí, olha hoje tudo que a gente tem de conhecimento. Esses átomos eram sólidos, sem estrutura interna. Eram todos da mesma matéria, mas de tamanho, peso e forma diversos. Cada material vinha de uma forma específica de átomo. Os átomos de uma pedra eram exclusos dela e distintos dos de uma pena. Por exemplo, a natureza de um material resultava da forma dos átomos dos quais era formada e do modo como eles se juntavam. Por exemplo, os átomos de ferro eram pontudos e se enganchavam uns aos outros, enquanto os da água eram macios e rolavam uns sobre os outros. O universo de Demócrito, na concepção de Demócrito, o universo de Demócrito. Na concepção de Demócrito, o universo existiu e existiria para sempre. Suas estruturas surgiram por movimentos aleatórios dos átomos, que colidiram formando corpos e mundos maiores. Essas colisões produziram movimentos, ou vórtices, que diferenciaram os átomos por massa. O mundo era governado pela natureza dos átomos, seu movimento e o modo como se aglutinavam. Essa foi uma tentativa de aplicar leis matemáticas à natureza, já que o comportamento dos átomos era regido pela matemática. Para Demócrito, a natureza era uma máquina. Ele chegou às suas ideias por dedução e não por experimentos. Outros filósofos, em especial Aristóteles, não concordaram com elas. Aristóteles, seguindo Empédocles,
sustentava que tudo no universo era feito de fogo, ar, terra e água. Além disso, ele criticava a ideia de que o movimento atômico sempre existiu e que não teve um início. Desenvolvimentos posteriores. No século IV a.C., o filósofo grego Epicuro apoiou a teoria atômica. Porém, uma tentativa de refutar o conceito de universo mecânico e determinista de Demócrito e para defender a noção de livre-arbítrio. E para defender a noção de livre-arbítrio, Epicuro sustentava que os átomos movendo-se no espaço às vezes se desviavam de seus caminhos predeterminados, acrescentando um elemento ao acaso e dando origem a novas cadeias de eventos. O filósofo romano Lucrécio, no século I a.C., escreveu sobre a natureza das coisas, que a matéria era composta de primeiros princípios de coisas, partículas minúsculas movendo-se perpetuamente a uma velocidade muito alta. A teoria atômica, como grande parte do saber grego antigo, ficou esquecida na Europa por séculos, até ser redescoberta em traduções árabes de Aristóteles, que a atacava. A teoria aristotélica dos 4 elementos como princípios eternos prevaleceu sobre a teoria atômica, que os eruditos cristãos viam como materialista demais e contrária, assim, a seus ensinamentos. O conceito de átomos foi, por fim, revisitado por filósofos iluministas no século XVIII e evoluiu para a teoria atômica do químico britânico John Dalton no início do século XIX. Meu leitor. Então você está vendo aí, né? A gente fala aqui que o conhecimento antigo é a frase do canal, né? Conhecimento antigo. A gente modernizou muita coisa, mas a base desses conhecimentos são bem antigos. Os caras tinham até método para estudar. Pois o pequeno também era infinito. Anaxágoras, filósofo grego antigo. Um quote aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Demócrito, conhecido como um filósofo risonho por sua visão animada e alegre da vida. Demócrito nasceu em 460 a.C., possivelmente em Abédera, na província grega da Trácia, ou talvez em Mileto, hoje no oeste da Turquia. Pouco se sabe de sua vida e não resta nada de seus textos. Suas ideias foram passadas em fragmentos, em especial por uma monografia de Aristóteles e relatos do biógrafo grego Diógenes Laércio, do século III a.C. Consta que Demócrito viajou muito, quase ao certo ao Egito e à Pérsia, e talvez também à Etiópia e à Índia, encontrando eruditos desses países. Ele também percorreu a Grécia para conversar com filósofos naturais. Leucipo de Mileto se tornou seu mentor e teve grande influência sobre suas ideias, partilhando a teoria do atomismo com ele. As circunstâncias da morte de Demócrito não são claras. Disse que viveu até os 90 anos, o que situa sua morte em 370 a.C., embora alguns autores afirmem que ele chegou aos 109 anos. Porra. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sorridente. Carinha do sorridente. Segundo Demócrito, os átomos de diferentes materiais tinham formas diversas. Os da água eram macios e deslizavam ou rolavam com facilidade, uns sobre os outros, ao passo que os de ferro eram pontudos e se enganchavam formando uma substância sólida. Átomos macios redondos, água. A estrutura, os átomos rolam suavemente uns sobre os outros. Ganchos prendem os átomos uns nos outros. A estrutura é dura e forte. Átomos de ferro. Bom, meu leitor. Ó, pelo jeito, os 4 elementos. Corpúsculos. A teoria atômica de Dalton. Legal, hein? Dar um pulo aqui na teoria atômica de Dalton. A gente vai chegar lá, hein? Olha, o peso relativo das partículas últimas. Rapaz. O negócio vai longe aqui. Os 4 elementos. Vamos ver, a gente passa por aqui. Logo menos. Não, pera aí. É a próxima, pô. Aqui, ó. E o corpúsculos. Vamos ver aqui dentro do corpúsculos.
47. Por elementos, quero dizer corpos, sem misturas. Corpúsculos. Bom, é isso, meu leitor. Passamos aqui hoje pelo universo atômico. Fala a verdade, você não é bom demais. Não é bom demais. Até a próxima.